Olá, tudo bem? Para você que está vendo esse vídeo agora, meu nome é Ronald, estamos aqui no CFC Scremin, no litoral do Paraná, abordando o assunto possível de cair em sua prova. Para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, a segunda etapa é a parte teórica. Lembrando que os senhores terão 50 minutos para responder 30 questões, podendo errar 9, tem que acertar 70%. O módulo de hoje que estamos abordando é sobre o meio ambiente e cidadania. Sabemos que o meio ambiente é tudo que está à nossa volta. Os mares, o oceano, as florestas, o solo, o subsolo, os animais, os micro-organismos. E não podemos esquecer de inserir nesse contexto nós, os seres humanos, o homem. Pois nossa interferência está fazendo com que o planeta seja destruído. Nós, seres humanos, somos capazes de produzir coisas excelentes, extraordinárias, e também somos capazes de destruir rapidamente. Uma questão possível de cair em sua prova: quais são os piores tipos de poluição? A do ar e sonora. Os dois piores tipos de poluição, atmosférica e sonora. Mas também temos poluição do solo, poluição do subsolo, poluição dos rios, poluição dos mares, poluição radioativa. Mas o mais comentado no mundo todo é a preocupação dos governantes e da população em geral, é a atmosférica e sonora. A poluição sonora é todo barulho, todo ruído que te ocasiona um estresse, te deixa nervoso, te deixa inquieto, deixar brabo. Imagine quem mora próximo da linha férrea, o trem a todo momento, aquele barulho, barulho da buzina estridente, poluição sonora. Ou quem sabe quem mora próximo de uma rodovia, caminhões buzinando, barulho do motor, poluição sonora. Ou então quem sabe você querendo assistir um filme, estudar para uma prova ou dormir, e ao lado da sua residência tem uma construção, tem alguém construindo. Barulho de maquita, martelo, as pessoas conversando na obra, poluição sonora. Atenção, senhoras e senhores que estão aqui em sala de aula e para o pessoal que está remotamente. Alô, pessoal do fundão. Bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para você, mulher que está vendo esse vídeo agora, parabéns! Papel e caneta, anotem aí, por favor. Pegaram papel e caneta? Vamos lá então? Anotem essa, quais são os piores tipos de poluição? Pessoal de casa aí, pessoal que está vendo agora esse vídeo, então, quais são os piores tipos de poluição do ar e sonora? Anotem outra lá. Quais são os maiores poluidores do ar das grandes cidades? Resposta: os automóveis e as indústrias. Repetindo a questão, quais são os maiores poluidores do ar das grandes cidades? Os automóveis e as indústrias. Agora, se cair na tua prova assim, qual é o maior poluidor do ar? O maior poluidor do ar entre fábricas e automóveis. O maior poluidor do ar são os automóveis. Maior poluidor do ar, automóveis em relação ao quantitativo. Por isso, maior poluidor do ar. Em todo município, em toda cidade, todo estado tem automóveis, mas não tem fábricas. Por isso que os automóveis são os maiores poluidores do ar, pelo quantitativo, não pelo tamanho. Lógico, se colocar um carro ao lado de uma fábrica, o maior será a fábrica. Mas automóveis ganha por causa da quantidade. Então, repetindo a questão, qual é o maior poluidor do ar das cidades? Os automóveis. Anotem outra lá, você que está vendo esse vídeo agora. Quais são as fontes estacionárias de poluição do ar? Resposta: as indústrias.
As fábricas. O que fica estacionado sem se mexer? Estacionado, poluindo? As fábricas. As indústrias são as fontes estacionárias de poluição. Fica estacionado, poluindo. E se cair na tua prova? Essa vai ficar fácil agora. Se as fontes estacionárias são as indústrias, se cair na tua prova assim, quais são as fontes móveis de poluição do ar? Fácil, né? Automóveis. Papel e caneta, anotem outra lá. Qual é o órgão ambiental responsável pela qualidade do ar? Repetindo. Qual é o órgão ambiental responsável pela qualidade do ar? Resposta: CONAMA. O que significa a sigla CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Se cair na tua prova, verdadeiro ou falso, que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que o órgão responsável pela qualidade do ar, permite um teor de poluição emitido pelo cano de escapamento dos veículos? É verdadeiro. É verdadeiro. O Conselho Nacional do Meio Ambiente permite um teor de poluição. Mas esse teor permitido, ele é invisível, incolor. Não pode ser perceptível. Você não pode perceber, não pode ser visto fumaça em excesso branca saindo pelo cano de escapamento dos automóveis ou fumaça em excesso preta. Se você estiver percebendo fumaça pelo cano de escapamento dos automóveis, é uma infração de trânsito. Conduzir o veículo produzindo fumaça em excesso é uma infração grave, com perca de 5 pontos na CNH e multa de R$ 195. Quando essa fumaça é visível, significa que a mistura ar-combustível, ar-oxigênio, o ar que você respira, e misturado com combustível. Quando tem excesso de ar misturado com combustível, a fumaça que sai pelo cano de escapamento é branca. E quando tem falta de ar, a fumaça que sai pelo cano de escapamento é preta. Significa que a mistura ar-combustível está inadequada. A peça que faz essa mistura está desregulada. Então, permite um teor de poluição, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, porém, tem que ser invisível, não pode ser visto aos olhos nus. Atenção para você que está vendo esse vídeo agora, qual é o teor permitido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente? Essa emissão de CO2 não pode ser superior a 0,3 gramas por quilômetro, independente se o veículo é diesel, gasolina ou álcool, então até 0,3 gramas por quilômetro. Se cair na tua prova assim sobre os combustíveis, qual dos combustíveis é mais poluente? Diesel, gasolina, álcool ou GNV? Resposta: diesel. Agora, entre gasolina, álcool e GNV, gasolina. Repetindo, qual dos combustíveis é mais poluente? Diesel, gasolina, álcool ou GNV, gás natural? Diesel. Entre o gasolina, álcool e GNV, a gasolina. Se cair na tua prova, a gasolina comum é mais poluente que a gasolina aditivada? Isso é falso. A gasolina comum é menos poluente do que a gasolina aditivada. A gasolina aditivada, a gasolina que recebe um aditivo, é um produto químico. Ele ajuda os bicos injetores da injeção eletrônica. Ele ajuda o funcionamento do motor. Agora ele polui mais. Outra questão possível de cair em sua prova. O biodiesel é mais poluente do que o diesel? Falso. O biodiesel é menos poluente do que o diesel. Outra questão possível de cair em sua prova. Como se toda queima produz gás carbônico e monóxido de carbono. A queima de gasolina, álcool, diesel produz gás carbônico e monóxido de carbono, os derivados de petróleo.
Agora, se cair na tua prova assim, como se chama o gás emitido pelo diesel? Diazina. Diesel, diazina. E como se chama o gás emitido pelo álcool? Aldeídos. Álcool, aldeídos. Diesel, diazina. Já caiu na prova de legislação também assuntos abordando para que os candidatos respondam do menor para o maior. Qual polui menos? Qual combustível polui menos? Do menor para o maior. Do menor para o maior? GNV, álcool, gasolina e diesel. Do maior para o menor, fácil. Diesel, gasolina, álcool e GNV. Lembrando que o álcool é chamado também de etanol. Álcool, etanol. Beleza, pessoal? Questões possíveis de cair na sua prova de legislação. Mais uma questão possível de cair em sua prova. A gasolina e o álcool emitem gases semelhantes? Pode ser que caia na sua prova como verdadeiro ou falso. Vou repetir a questão. A gasolina e o álcool emitem gases semelhantes? Verdadeiro. Emitem gases semelhantes. Alô, amigos da internet. Você que está se preparando para a segunda etapa, continuando com o meio ambiente, o assunto meio ambiente. Eu vou ler para os senhores o que é infração ambiental. Infração ambiental é toda ação ou omissão que infringe as leis de proteção e recursos ao meio ambiente. Todo cidadão que certificar-se destas infrações, tais como queimadas, destruições de nascentes, cortes indiscriminados de árvores, prisão de animais silvestres e outros, deve comunicar aos órgãos competentes as referidas agressões ao meio ambiente. As infrações ambientais são punidas com as seguintes sanções: advertências, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos da fauna, flora e demais instrumentos e equipamentos utilizados na infração. Aí está a definição, essa é a definição de infração ambiental. Agora, o que é crime ambiental? Crime contra o meio ambiente. Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nocivos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Penalidade: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, podendo ser aumentada dependendo da situação. Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome, família. Se for para alimentar a prole, pode o abate do animal, desde que comprovado que ele não tenha renda, que ele está desempregado. O abate do animal para alimentar a família não é crime. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória, desde que autorizado pela autoridade competente. Por ser nocivo, autorizado pela autoridade competente. Um exemplo, se você mora num local, num perímetro rural, onde tenha determinados animais nocivos, perigosos, o abate do animal poderá ser feito, mas tem que ter uma autorização do IBAMA. Lembrando que o IBAMA, Instituto Brasileiro
de recursos naturais renováveis, responsável pela legislação referente à fauna e à flora. A fauna é onde tem os animais e a floresta. E a fauna é onde tem só a floresta e pequenos animais. Continuando, artigo 38. Crime contra o meio ambiente. Destruir ou danificar florestas, considerada de preservação permanente, mesmo que em formação pequena, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Penalidade, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativas. Sem prévia autorização. Artigo 44. Voltando aqui, pessoal, pulei a linha na hora da leitura. Artigo 44. Extrair de floresta de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, tirar recursos naturais do meio ambiente, artigo 44 do Código, pedra, areia, cal ou qualquer outra espécie de minerais, sem autorização, penalidade, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tem alguma pessoa que tem esse tipo de autorização de tirar do meio ambiente, por exemplo, pedra, areia, água, árvores? Sim, tem pessoas que têm. Empresários de grande nome, não vou fazer o marketing aqui, mas algumas lojas que trabalham com móveis, tem empresários que têm loja no Brasil todo. Eles têm autorização para desmatar. Só que as pessoas que têm essa autorização especial, quando feito o desmatamento, para produzir bens para o nosso uso e sobrevivência, por exemplo, cama, sofá, borracha, lápis, nós precisamos dessas coisas. As pessoas que têm essa autorização, depois que retirado do meio ambiente esses materiais, eles têm que devolver. No caso de desplantar, cortar 50 árvores, eles vão ter que reimplantar o dobro, o triplo. Tirou 50, vai ter que plantar 100. Para desmatar, para cortar a árvore é rapidinho, mas para que ela desenvolva, para que ela cresça, vários anos para que isso aconteça. Então, tem pessoas que têm autorização, mas quem não tiver autorização comete crime contra o meio ambiente. Artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, penalidade, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Lembre-se, para o meio ambiente e os animais silvestres serem preservados, não devemos prendê-los em gaiolas. Se você é uma pessoa que gosta de passarinho, tem alguns animais que são de cativeiros, que se você soltar no meio ambiente morrem. Mas tem animais que são buscados pelo ser humano lá no meio ambiente e presos em gaiola. Você lembra no início da pandemia como você se sentiu preso e você estava em casa, perto da tua geladeira, perto da sua televisão, você estava em casa, você tinha o teu quintal para andar e se sentiu preso, pois você não podia ir na panificadora, você não podia ir para o centro da cidade, você não podia conduzir seu veículo, você tinha que ficar em casa. No início da pandemia, em 2020, em março de 2020. Imagina você, olha agora para sua gaiola e vê o passarinho louco para bater as asas e você não permite. Solte os pássaros. Eles nasceram para viver voando.
bater as asas. Se você não tiver autorização, se não tiver anilha, né? Anilha é o que precisa nas patas dos pássaros. Quando o IBAMA faz uma abordagem e não tem anilha, a pessoa vai preso. É crime ambiental apreender animais silvestres. Espero que os senhores tenham gostado dessas informações. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Nome do canal no YouTube, Prof. Ronald Scremin. Ative o sininho, deixe o like, compartilhe. Espero que eu possa estar contribuindo da melhor maneira possível para levar para os senhores o conhecimento de forma clara e objetiva. Se cair na tua prova assim, continuando o assunto sobre o meio ambiente, como se chama a reciclagem do óleo lubrificante? Refino. Repetindo a questão, como se chama a reciclagem do óleo lubrificante? Refino. Ok? E se cair na tua prova assim, no final da vida útil dos pneus, aonde deve entregá-lo, devolvê-lo? Lembrando que o pneu tem uma vida útil, em média, 2 anos. No final da vida útil dos pneus, você tem que levar no posto de reciclagem, mais próximo da sua residência. Tem uma questão que é abordada na prova, se no final da vida útil deve levar para o fabricante. Não. Imagine se o fabricante é da China, dos Estados Unidos, da África. Você vai levar o pneu no final da vida útil para o fabricante? Não. Você tem que levar no posto de reciclagem mais próximo da sua residência. E se cair na tua prova assim, qual dos materiais demora mais para se decompor? Papel, plástico, lata ou vidro? Resposta: vidro. 4.000 anos. O papel, 3 meses. O plástico, 100 anos. A lata, 10 anos. A lata que eu estou falando é de leite ninho, a lata do mucilon, não é a lata de alumínio. A lata de alumínio é por tempo indeterminado. A borracha também é por tempo indeterminado. Os chicletes, 5 anos. A xepa de cigarro, de 2 a 3 anos. O exercício que eu acabei de formar aqui para os senhores, qual dos componentes, qual dos produtos demora mais para se decompor? Papel, plástico, lata ou vidro? Resposta: vidro. 4.000 anos. Lembrando que depositar ou abandonar na via objeto ou substância pela janela do carro é uma infração média, com 4 pontos na carteira, multa de R$ 130. Artigo 172 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Atirar do veículo, abandonar na via objeto ou substância pela janela do carro, independente se for você motorista ou teu passageiro. Se teu passageiro joga pela janela qualquer tipo de produto, xepa de cigarro, ainda tem o risco de incêndio à margem das pistas, principalmente se a vegetação estiver seca. Xepa de cigarro, papel de bala, chicletes, pacote de salgadinho, bolacha, qualquer material depositado pela janela, quem vai ser penalizado é o motorista, com uma infração média, 4 pontos, multa de R$ 130.